Começou esta semana o 22º curso de formação inicial para magistrados do trabalho, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. A cerimônia de abertura foi presidida pela diretora da ENAMAT, ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, e contou com a presença de ministros do TST e do Supremo Tribunal Federal. O ministro-presidente do TST e do CSJT, Ives Gandra Martins Filho, compareceu à solenidade de abertura. A lapidação de um perfil profissional apto aos desafios presentes, às demandas atuais e às necessidades institucionais da sociedade. O aspecto ético, às vezes, é o elemento fundamental. Não basta só o savoir, não basta só o savoir-faire. Vocês vão aprender aqui também o savoir-être. A aula inaugural do 20º curso de formação inicial foi proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele falou sobre as transformações do direito contemporâneo. O ministro Barroso concedeu entrevista exclusiva à ENAMAT. Ministro, o direito constitucional nas últimas décadas passou a ter um conjunto de transformações, que modificaram o modo como ele é pensado e praticado. Como se deu essa trajetória? Eu apontaria como traços marcantes dessa evolução, em primeiro lugar, a superação do formalismo jurídico, da crença de que a aplicação do direito pudesse ser uma operação puramente lógico-dedutiva, mecânica, de subsunção. A vida ficou cada vez mais complexa e a atividade de interpretação e aplicação do direito também se tornou mais complexo e não há solução pré-pronta na norma para todos os problemas. O juiz acaba, em alguma medida, se tornando um coparticipante desse processo de criação do direito. Acho que essa é uma primeira transformação digna de nota. A segunda, um pouco ligada a esta, mas não inteiramente, eu diria que é o desenvolvimento de uma cultura pós-positivista, que não despreza a importância da lei, a segurança jurídica, a objetividade e clareza que ela traz, mas entende que o direito não cabe integralmente dentro das normas e é preciso, em alguma medida, conformá-lo e temperá-lo com uma visão moral no sentido de realização dos valores morais de justiça e do bem de uma maneira geral. Portanto, uma outra característica, eu diria, do século XX foi o surgimento de uma cultura que reaproxima o direito de valores éticos de uma maneira geral. Numa frase feliz do Robert Alexy, o direito tem uma pretensão de correção moral, uma pretensão de realização de justiça e, portanto, a sua legitimidade não está apenas na fonte. Em terceiro lugar, e talvez mais marcante, sobretudo no final do século XX, foi essa passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, o surgimento de um Estado constitucional de direito em que a leitura de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional se dá a partir dos princípios e dos valores abrigados na Constituição. Acho que essa terá sido a grande revolução do final do século passado. Ministro, a constitucionalização do direito, ele produz um impacto relevante em todos os ramos do judiciário. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Pois então, a constitucionalização do direito significa, em pequena parcela, a vinda de normas do direito infraconstitucional para dentro da Constituição. Mas, verdadeiramente, o que a constitucionalização efetivamente denota é a ida da Constituição para os diferentes ramos do direito infraconstitucional e, portanto, uma releitura dos institutos tradicionais dos diferentes ramos do direito à luz dos princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana, justiça, igualdade, de uma maneira geral. Isso impacta o direito civil, impacta o direito penal, impacta o direito administrativo e também impacta o direito do trabalho. Acho que o direito do trabalho vive um momento muito importante no Brasil. Eu que sou defensor da justiça, do trabalho e da importância dos direitos fundamentais do trabalhador, e, portanto, essa é a premissa básica. Acho, no entanto, que há um momento de grande rediscussão no Brasil
do papel do direito do trabalho, da justiça do trabalho em função do volume de reclamações trabalhistas que existe. Já há uma certa diferenciação entre negociação coletiva e negociação individual. Até que medida o excesso de proteção pode desproteger? Portanto, eu acho que é um debate muito amplo e importante, do qual os juízes do trabalho, os advogados do trabalho, os procuradores do trabalho precisam participar, que é o de tornar o ramo do direito do trabalho também um instrumento do desenvolvimento. Não apenas do desenvolvimento econômico, mas do desenvolvimento social. Portanto, esse papel importantíssimo da justiça do trabalho de conseguir equilibrar, eu diria, as relações entre capital e trabalho. Se ela desequilibrar para um dos lados, é ruim para o país e é ruim para a sociedade.